Ok, gravação do vídeo. A gravação do vídeo, gravação de notas em relação ao livro Brevidade e Inteligência. Nesse vídeo, eu só vou estar passando por alguns pontos do livro que eu li até no momento, saber para falar das minhas ideias e do que eu aprendi durante a leitura desse livro e também análise do que o autor desse livro aplica enquanto você vai lendo. No dia 10 do 5 eu comecei a ler esse livro, Abrir a Verdade. É um livro muito bom no quesito técnico e também no quesito explicação. Claro, eles se propõem a isso, mas até o momento está sendo uma leitura agradável. O único ponto que eu tenho a falar é sobre as histórias. Histórias e também referências que eles usam. Às vezes é um bloco, às vezes é dois, às vezes é duas páginas que eles utilizam para contar uma história, para você entender uma coisa que eles já explicaram e ficaram bem óbvio. Se você está lendo só por ler, é interessante você ler a história, mas se você está estudando, anotando, pontuando algumas coisas que o autor fala, não é interessante você ler as histórias, porque geralmente você vai pegar o que está na história já no próprio estudo que você está fazendo do livro. No primeiro capítulo, compartilhe mais valor e menos as pessoas estão mais ocupadas a tempo. Isso foi uma coisa que o autor falou que eu achei muito interessante. Compartilhe mais valor em menos tempo. Então, você compartilhar sua ideia com menos tempo, menos palavra, menos ações em texto, bloco ou falas para aquelas pessoas, para as pessoas em si, porque elas estão em pouco tempo. Hoje em dia, com a internet, tá fácil se distrair, então por isso utilize isso. As pessoas estão mais ocupadas e têm mais expectativas sobre o tempo que elas te dão. Antigamente era muito fácil você encontrar as pessoas escutando qualquer coisa, hoje em dia não. Com a seleção da internet de poder escolher o que ela quer escutar, você tem que aproveitar o tempo que ela tá te dando para te ouvir. Seja para te ouvir, ou seja para ler, ou seja para qualquer tipo de comunicação que você queira transmitir uma ideia. Saiba utilizar o tempo que elas estão te dando. Se você vê tudo e não se lembra de nada, hoje em dia acontece isso. Muitas pessoas vê muitas coisas, assistem muita série, mas não lembra da história, não lembra dos personagens, não lembra do diálogo. Então, hoje em dia as pessoas vê tudo e não lembra de nada. Aqui um ponto muito interessante sobre o núcleo da brevidade. Desculpa. Aqui está um ponto muito interessante sobre o núcleo da brevidade inteligente 4. E é um ponto bem, como posso dizer, quando você entende, você consegue entender a forma que você tem que se comunicar, a forma que você tem que explicar e a forma que você tem que chegar em uma pessoa para conversar ou para ela ler o seu texto, seja anúncio, seja blog, seja canal do YouTube, qualquer coisa. Você consegue aplicar isso daqui. A primeira coisa, faça uma provocação forte. É um triple wire hook. O que seria um triple wire hook? Seria um gatilho para você captar aquela pessoa. Então você fazer uma afirmação, uma provocação forte, faça com que a pessoa, você chame a atenção da pessoa e que você prenda ela em um assunto específico. E isso é muito amplo. Por exemplo, política. Muitas pessoas de ideologia política usam isso. Faz uma provocação forte para captar aquelas pessoas selecionadas para ler a comunicação dela. Se, quando eu falo ler, interpreta como se fosse fala, livro, histórias, blog, qualquer coisa relacionada à comunicação. A segundo ponto seria uma frase forte ou LED. LED, para você que não sabe, é um termo em inglês usado para aquecer, manter, deixar a pessoa retendo naquele conteúdo que você está falando. Então, sua frase de abertura deve ser a mais memorável. Diga-me algo que não sei, gostaria de saber, deveria saber. Faça essa frase o mais direto, curto e nítido possível. Isso é o LED.
Mantenha a pessoa entretida a qualquer custo, a qualquer momento, mas que tenha conteúdo a agregar. Não fale nada que seja desnecessário para consumir o tempo dela, porque você não quer o tempo dela. Você não só quer o tempo dela, você também quer que ela capte a sua ideia, entenda a sua ideia. Então você fazer uma provocação forte, falar, por exemplo, tal político não presta, e você reter essa pessoa com uma primeira frase forte e aplicar o LED, você faz com que você ganhe tempo com aquela pessoa e faça ela entender a sua mensagem um pouco melhor. Eu, eu fiz uma imagem aqui representando bem o que ele quis dizer. A primeiro título da headline é ele fazendo a afirmação forte, fazendo a provocação forte. E o segundo ponto, que seria o texto, é para ativar o núcleo do cérebro da pessoa, para ela se manter entretida naquilo que você está dizendo, sendo comunicando, ou seja, você falando para aquela pessoa, dando informações relevantes sobre o, a afirmação forte que você fez. Eu não anotei o terceiro ponto porque eu não achei ele tão interessante assim para você saber. Mas o quarto ponto é o mais interessante de todos. Ou não escolher para saber mais, ou ir mais a fundo. Force alguém a ler ou ouvir mais do que deseja. Então, com o ponto de faça uma provocação forte e o LED, você no quarto ponto vai fazer com que a pessoa queira saber qual vai ser o próximo parágrafo, qual vai ser a próxima fase, a frase, qual vai ser a próxima conversa que você tenha para fazer. Se você estiver em uma roda de amigo e a gente já vai chegar nesse ponto, é interessante você manter as pessoas entretidas naquilo que você está falando, não só para você, mas também pela mensagem, e fazer com que elas queiram saber qual vai ser a próxima mensagem que você for, que você for falar. Contexto. With it matters. Faça com que tenha contexto em tudo que você esteja falando. Pegue exemplos que sintetiza mais ainda na cabeça da pessoa. Um ponto interessante a se notar que pegue exemplos que faça sentido para a ocasião. Se ninguém estiver prestando atenção, pega algo absurdo. E se tiver muitas pessoas prestando atenção, faça com exemplos práticos que acontecem na vida real. A escolha de saber mais ou ir mais a fundo no final do artigo. É necessário the choice to learn more or go deeper. At the end of the article is necessary. Faça com que o arquivo faça com que a leitura, a falação, a conversa seja necessária para a pessoa para ela ir até o final. Não só entreter o público, mas manter ele um conteúdo que vai ser relevante para o que ele está querendo. Seja um objetivo político, seja para um objetivo de comunicação, entretenimento, para qualquer tipo de coisa, você consegue aplicar isso. Então, no primeiro capítulo do dia 10, foi basicamente isso. Foi um conhecimento que eu não sabia que existia, na verdade, nunca ouvi falar disso, e para mim ele tem uma nota 8. Uma nota 8 porque ele explica muita coisa, mas ele dá mais os termos em inglês e também ele foca mais na parte de escrita. Por isso teve algumas coisas que ele me perdeu aqui. Mas é um ótimo capítulo para começo de livro, por isso que ele merece uma nota 8. Mas eu parei na página 29 e dei continuidade. Teve um ponto muito interessante que eu acabei não citando, que seria essa daqui de notas que eu fiz para cada parada de livro que eu dei. Então eu parei aqui, dei uma nota, avaliei o que eu li e resumi o que eu entendi no dia. No dia eu entendi uma coisa: motivação mais gatilho igual a atração, justificativa mais emoção igual a retenção. Se você for inverter as ordens, funciona da mesma forma. Se você dá gatilho para a pessoa e colocar um motivo para aquele gatilho, você atrai ela. E se você justificar e dar emoção naquilo que você está falando, se comunicando, você dá retenção.
Vamos inverter as ordens. Você deu motivo e gatilho para a pessoa. Então você motivou a pessoa a algo. Deu gatilho nela. Você deu a emoção nesse gatilho. Você justificou aquilo e deu retenção. Então essa fórmula que eu percebi durante essa escrita que ele estava fazendo do livro é muito interessante porque dá para você aplicar na sua vida. Perfeito? Agora vamos pro segundo capítulo, que foi do dia 13/5, que foi hoje. The Road Roll Smart Private. Pulei a história na página 38, porque eu percebi que o livro já estava começando a entrar naquele movimento de eu tô analisando o livro, eu tô analisando a escrita e eu tô estudando o que ele tá falando, então tá ficando muito óbvio para mim. A história, ela já estava ficando maçante, parecia um chiclete que perdeu o gosto. Então eu acabei pulando essa página 38. Fale e descreva rápido. Passe a mensagem. Foi o que eu apliquei tudo até agora. Eu te passei as informações mais relevantes e eu te passei a mensagem que eu queria te pontuar em cada bloco. E é isso que ele descreve no decorrer do livro. Descreve sua mensagem rápido, mas passe ela. A lição: ouça o cliente e os dados, não a voz dentro da sua cabeça. A pessoa não quer saber coisas desnecessárias. Primeiro, você já está com o tempo dela, então aproveite. A voz que está na sua cabeça é o que você acharia legal em falar, mas na grande maioria das vezes o que você acha não é a verdade. Então, faça o feijão com arroz. Passe a sua mensagem, analise o seu cliente e veja os dados. E é isso que você vai ter uma comunicação um pouco melhor do que antes. Fale e descreve rápido. O papo faz com que você deveria fazer. Comece qualquer comunicação pensando primeiro no seu público específico e no que eles precisam ou desejam. Tem um ponto muito interessante que nesse livro ele fala para você imaginar uma pessoa-alvo, um público-alvo. Mas quando eu falo público, não pensa em pessoas, pense em apenas uma pessoa só. Então, entenda o que ela quer escutar, saiba das coisas que ela quer escutar e comunique-se, adaptando a sua mensagem para o que ela quer ouvir. Isso também faz com que ela se convença daquela mensagem que você está passando e entenda mais da sua mensagem que você quer passar. Faça uma comunicação para quem tem problemas reais, vida real, mas que não seja tão técnico para afastar. Comunicação burra e vai adaptando para uma comunicação mais de cabeça. Essa pontuação foi eu que fiz. Se comunica simples, básico, até assim, não tão raso, mas vai subindo de degrau a cada nível que você vai passando comunicando com aquela pessoa. Apenas diga e pegue feedback do que a pessoa entendeu da sua mensagem. Então é interessante você pedir feedback de como foi a sua comunicação para um amigo, para um parente, para alguma pessoa próxima, para ver se ela entendeu aquela mensagem que você quis passar. Você quis passar uma imagem negativa, positiva, é isso mesmo que a pessoa entendeu o que você queria passar para ela. Então sempre busque feedback porque isso vai ajudar na sua melhoria. Poderíamos terminar cada capítulo do livro com "então pare". Essa foi uma frase do livro que ele falou que eu achei muito interessante. Essa é a parte que confunde as pessoas, esconde as coisas boas e pilhas de palavras, fazendo as pessoas deduzirem o que estamos tentando dizer. Em vez de apenas deixar escapar, não seja extravagante, seja eficaz. O que ele diz aqui basicamente é: não não tenta colocar muitos verbos bonitos, muitas palavras lindas, muito frufru na comunicação que é clara, objetiva, que é eficaz por natureza. Se ela já funciona daquele jeito por natureza, continue usando. Não tenta colocar glitter nela, senão pode dificultar na visão da pessoa que está escutando. Isso resume um ponto muito importante da comunicação, seja para escrita ou fala.
jogue fragmentos relevantes da comunicação. Isso foi um ponto bem interessante também, que é a conversa em si, ela tem que ser um ouro. Ela tem que ser pepitas de ouro. Mas você tem que jogar fragmentos relevantes, que seria o diamante. Então, a cada conversa, a cada comunicação que você for fazer, ou escrita, ou fala, você tem que jogar algum diamante para reter aquela pessoa. A conversa em si já tá boa, mas você jogar algo relevante durante a conversa para a pessoa se entreter melhor e reter aquela pessoa. Não adianta você querer fazer uma afirmação forte e depois jogar justificativa, achando que vai reter a pessoa. Não, você tem que jogar alguma coisa relevante na conversa para a pessoa se manter nela. Exemplo, na conversa ou escrita, ela tem que ser o ouro e você tem que jogar fragmentos de conteúdo de valor, retenção. Então, basicamente foi o que eu expliquei. Fale o que a pessoa quer escutar do que você deveria falar. Não ser técnico. Não seja muito técnico. Fale o que a pessoa quer escutar. Covarde se esconde em cláusulas. Isso quer dizer o quê? Isso está bem jogado, mas isso quer dizer a pessoa que se justifica demais para dizer algo nítido, algo claro. Por exemplo, oh, desculpa eu ter falado daquele jeito com você naquele dia, porque eu tava isso, aquilo, isso. Aí tem como a gente ir pra sexta? A pessoa pode até ter entendido a mensagem, mas ela não foi clara e objetiva e você se perdeu no marinhado de palavras que você mesmo jogou. Seja objetivo e claro. Ou, desculpa ter falado aquilo, é que eu tava ruim. Mas podemos sair na sexta-feira? É, direto, a pessoa entendeu a mensagem e ela compreendeu que você se arrependeu. Você não precisa ficar marinhado de palavras para justificar algo ou para se comunicar sobre algo. Covarde se esconde em cláusulas. Confiança é igual ser direto. Essa é uma frase que eu anotei, que eu percebi. Se você quer ser uma pessoa mais confiante, você tem que ser um pouco mais direto. Porque você ser um pouco mais direto não vai dar dúvidas para a pessoa que você não sabe daquilo ou que você não tem tanta confiança para aquilo. Seja para você executar ou seja para você falar. E o último ponto seria escreva como um humano para humanos. Hoje em dia não tem isso, né? Muitas pessoas escrevem para pessoas em vez de escrever para pessoa. Hoje em dia as pessoas querem se comunicar para grupos em vez de se comunicar para uma pessoa, um ser humano, uma pessoa que tem uma vida. Seja claro, seja simples, claro, direto. Seja conversador, autêntico e racionalidade. E racionalidade são ingredientes essenciais. Eles ajudarão as pessoas a se tornarem mais dispostas a ouvir você e lembrar-se do que você disse. Não, conta, não contamos às pessoas coisas que elas já sabem. Nós não explica o óbvio. Então não adianta você querer te explicar isso daqui que ele acabou de dizer. Percebe que fica uma comunicação falha? Fica uma comunicação chata se eu ficar aqui te afirmando isso que você acabou de ler? O que eu acabei de falar pra você? Eu explicando agora já tá chato. Notas. Aí aqui eu deixei uma nota do que eu achei do livro. Fale menos e seja objetivo na sua comunicação. Pense no que fala e não seja muito subjetivo e não fazer perguntas. Isso deixará a pessoa pensando no que falou e isso é prejudicial para o seu objetivo, passar sua mensagem. Então, em um mundo de tecnologia de tela, de podcast, com várias distrações, você fazer perguntas ou você ser subjetivo na sua comunicação é prejudicial, porque é como se a pessoa estivesse olhando para uma parede branca e passasse uma borboleta azul. Ela vai se distrair. Então, fazer perguntas ao ser subjetivo é péssimo para sua comunicação ou para a mensagem que você está passando. Beleza? Essa foi a anotação do livro é,
Brevidade Inteligente, do capítulo 1 até a página 20, até a página 38. Não, até a página 38 não. Mas foi até a página 55. Então eu espero que vocês tenham gostado.